Oi, Olá, Sheilane, boa noite, tudo bem? boa Você me ouve noite, bem? Phil. Que bom, Sim, tá tudo ok. Tá me ouvindo bem? escuto muito bem. Torcer para a Ótimo. internet hoje sem a mídia. É, porque eu não dou muita Sheilane, sorte com fone. Mas vamos lá. ah, eu vou me apresentar, você fala um pouquinho de você e entramos no tema. Eu falei já sobre o tema, são relações amorosas nas relações digitais. Nós vamos fazer uma contextualizada em relação a características dessas últimas gerações, né? Eu acho que não precisa a gente ficar dando letra ou nome para eles, mas a gente pensa de 25 anos para cá ou de 20 anos para cá. Uhum. Eu me chamo Ciro Memória, quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta cognitivo comportamental e um amante das neurociências. Então, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente entrar. Bem, meu nome é Sheilane Vasques, sou professora há mais de 15 anos, né? Especificamente para adolescentes, né? Dou aulas de inglês, às vezes, né, para adultos, mas o foco é mais adolescentes. E também tenho filhas adolescentes. E estou no percurso da psicologia, né, nos semestres finais, e já passei um pouco pela psicanálise, mas assim, a neurociência sempre me atraiu um pouco. Havia esse choque com a psicanálise, mas assim, é muito interessante estudar o cérebro, né? E aí as lives do Ciro assim, me instigou ainda mais a estudar, buscar, né? E aí são muitos assuntos relevantes que ele traz nas lives. Esse de relações amorosas das gerações digitais me motivou bastante a falar com ele, né? Eu que fiz o convite. Então, justamente porque eu observo, né? Gosto muito de observar os comportamentos dos jovens, verifico que há, né, uma mudança muito grande hoje em dia, né, Ciro, em relação Isso. a esses comportamentos digitais, enfim, muito abrangente. Espero que gostem. Bom, Sheilane, vamos fazer uma contextualização em relação a essas gerações, porque a parte de relacionamento amoroso é só uma parte da vida desse sujeito, né? E geralmente ela é um espelho de mudanças na personalidade em geral. A ideia hoje é que nós viemos de outra geração e cada geração tem suas características boas e ruins. Então, ninguém está aqui para dizer qual geração é melhor ou essa geração é ruim. Essa geração tem muitas qualidades e tem pontos a serem observados, ok? Uhum. A maioria das pessoas, como um ser humano normal, se adapta ao contexto. Então, os adolescentes de hoje estão dentro desse perfil que vamos descrever, eles estão se adaptando ao contexto onde eles vivem, tá bom? Vamos falar de fatores, eu acredito que você pensa como eu, que nada é determinante, ou seja, a criação dos pais não determina o resultado da vida de um filho. Nós vamos falar de fatores que influenciam. Né? Eu vou iniciar, e aí depois eu vou pedir para você falar, Sheliane, que o nosso foco hoje são essas gerações que chamam de milênios, já existe letra para tudo, né? É, Mas o mais importante são essas duas últimas, ou de 20 anos para cá, né? O uhum. que há de relevante nessas duas últimas gerações uma guinada rápida e abrupta da tecnologia da informação, a internet, né, principalmente. Uhum. Então, nós não, eu acredito que nós dois viemos de uma geração que nós acompanhamos o início da internet, mas pegamos telefone com fio, pegamos carta, pegamos tudo isso. Então, nós temos uma referência. A geração X, né? Isso, nós temos uma referência de como era antes e como está agora. Essa turma que já nasceu no mundo digital, eles não têm essa referência para comparação. Então você fala com eles e eles não entendem bem, porque eles não têm essas memórias, né? Nós estamos na transição, né? Então nos Uhum. últimos anos foi uma mudança muito rápida. É uma geração que eu gosto de chamar de geração cristal. São pessoas brilhantes, tem muito jovem brilhante, criativo, com a cabeça aberta, pensando fora da caixinha, né? Tentando Uhum. fazer algo diferente, mas assim como o cristal brilha, mas é quebradiço. É uma geração também que tem suas vulnerabilidades emocionais e físicas, né? Isso. E estão sendo educados por pais de outra geração, né? Então existe todo esse desafio que lidar com isso sem achar que é um problema. Hoje, eu especificamente vou falar mais das características que vão dar
trabalho para esses jovens. Eu não vou falar muito das qualidades, porque a nossa questão hoje, eu acho que as pessoas estão aqui para tentar entender a problemática dessas relações digitais. Vamos falar da parte boa, mas eu acho que nós vamos falar mais da parte ruim, porque é o interesse geral, tá bom? Sim. Pois é, eu também gostaria mais de lhe ouvir, na verdade, né? Eu vim mais como aprendiz, mas assim, partindo-se da ideia assim, de que o ser humano é um ser relacional, né? Um ser social, e aí a gente tem que ver que, por exemplo, nesse momento a gente está interagindo, né? Numa rede social, então tem um lado positivo, sim, da Uhum. tecnologia, porém a gente verifica assim, um certo exagero, né? Das pessoas nesse uso do, 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 de toda a mídia, de todas as tecnologias existentes, e isso com certeza vai influenciar, né, nos comportamentos, enfim. E aí eu queria trazer assim, só brevemente um recorte da geração lá do pós-guerra, só um pouquinho, só para Uhum. a gente se situar aqui e fazer um comparativo em relação ao pessoal de hoje. E antigamente a gente via, se você for pesquisar nos livros alguma coisa, ou conversar com os seus pais, avós e tudo, você vê que era assim o extremo lá, né? Porque as mulheres não tinham essa liberdade de escolha que elas têm hoje, né? Então as famílias, os casamentos, as moças já eram meio que os pais escolhiam com quem elas iriam casar. Então não tinha essa liberdade toda que se tem hoje. É como, a mim me parece, Ciro, como se tivesse tido assim da década de 60 dos baby boomers, teve assim um rompimento muito grande, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, teve toda uma revolução sexual, que de certa forma foi bom, né? Porque a aprendizagem é importante, é crucial para a sobrevivência humana, né? Para a evolução do cérebro, enfim. Mas a mim me parece que hoje esticaram demais, eu uso até o termo baladeira, ela esticar demais a baladeira, e muita gente hoje está sem saber o que fazer com essa liberdade, né? Muita gente lutou pela liberdade e hoje estão lá perdidos, assim, e agora, o que é que eu faço? E aí você tem toda uma variedade de coisas, né, na internet. A geração hoje é muito inteligente. Há quem diga que a geração alfa será uma das mais inteligentes. Porém, tem um tempo curto. A gente está vendo que, por exemplo, pós-guerra, o pessoal daquela época tinha dizem os estudiosos que tem mais ou menos 25, 26 anos de sobrevivência, enfim, dos costumes, né, de tudo que eles acreditavam, e hoje é em torno de 10 anos. Então, assim, da geração X, que é a nossa, que é híbrida, né, que ficou nessa guerra Uhum. aí com os baby boomers e essa tecnologia que entrou, o pessoal de hoje está um pouco perdido, assim, em relação a esse choque muito grande, né, Ciro? Assim, como é que a neurociência vê hoje esses comportamentos, né? Assim, será que o cérebro até que ponto evoluiu mesmo? Esses adoecimentos que estão à tona, né? A gente vê muita gente doente mesmo, sem saber o que fazer. Outra questão que eu queria trazer para você é em relação ao amor, né? Porque antigamente o amor também não se sabiam exatamente o que era. Estavam nas poesias, nos livros, né? Assim, na história da flecha do Cupido. E hoje não é muito bem assim, né? Então o amor tá assim, o sentido do amor hoje também a gente fica a se perguntar. Eu queria ouvir de você em relação a isso, esses comportamentos, o que a gente espera, né, do amanhã. Sheilane, o amor eu vou deixar para o final para quando a gente entrar mais no assunto de relacionamentos. Mas a tendência, eu não sei se é algo cultural ou é inato, a nossa tendência é ter um saudosismo em dizer que a nossa época era melhor e que as novas gerações não. Na verdade, se nós dois tivéssemos nascido nessa última geração, talvez estivéssemos igual a eles. E Uhum, mais uma vez, não estamos aqui dizendo que todos vão seguir essas características, mas a gente está falando de um comportamento coletivo, ou seja, de algo que está sendo visto no mundo empírico e prático, e eu acho que muita gente vai se identificar, tá bom?
A tecnologia, de todos os fatores que influenciaram essa nova geração, eu acredito que ela é o fator mais importante. Porque assim, não existe inocência no mundo tecnológico. As pessoas hoje estudam muito, estudam política, religião, ideologias, mas não param para estudar a inteligência, a neurociência aplicada numa rede social, num jogo online, né? Então existem muitos profissionais especializados em lhe manter preso naquele aplicativo, naquele jogo, né? Então as pessoas estão sendo estão caindo muito fácil nessas recompensas cerebrais da internet. Então, o mundo digital, ele trouxe uma ideia de que os jovens agora são os donos do conhecimento, né? Os adultos estão se adaptando a essa analfabetização digital que nós pegamos, e os jovens, como os donos do saber, não veem mais o pai como um sábio. Ele vê o pai como alguém ultrapassado, alguém que não entende. Certo? Então, isso tem gerado muitos problemas na criação desses filhos, né? Mesmo os pais sendo muito jovens e bem adaptados à modernidade, os filhos não veem mais no pai a fonte das respostas, eles não perguntam mais coisas para os pais. Hoje nós temos o Google, que é o Deus da internet, onde você tem tudo lá. Então, qualquer coisa que você não sabe, você pesquisa no Google e resolve. E a internet, ela tem um grande problema. Ela, de alguma forma, ela satisfaz as necessidades básicas do dia a dia. Ou seja, se eu tenho uma necessidade de socialização e falar com meus amigos, o grupo do WhatsApp ou o grupo do Instagram faz isso. Quer dizer, a gente tira piada, a gente ri. Se eu tenho necessidades sexuais, existe pornografia digital. Se eu tenho necessidade de competir, eu tenho equipes no jogo digital em que eu converso com gente do mundo todo e tenho desafios, sou bom naquilo, me lidero, agora estou de pijama em casa. Então, essas necessidades de reconhecimento, de elogio, as redes sociais dão isso. Você bota uma foto lá bonitinha e você dispara os mesmos sistemas de recompensa de um elogio depois de passar 2 horas se arrumando e ir para uma festa. Então, nós temos as mesmas recompensas, só que com o menor desgaste possível. Então, a tecnologia, ela trouxe essa novidade. Você vai ter o resultado com pouco gasto. O cérebro, ele categoriza as coisas como desgastante e não desgastante. Eu falo desgastante, não necessariamente de medo ou ansiedade, mas a academia é desgastante, né? Exercício físico desgasta. Então, hoje, você botar uma bermuda, uma camisa, ir na pizzaria, pegar uma pizza, trazer para casa para comer, não faz sentido para as novas gerações. Pede pelo aplicativo, entendeu? Então, eu vou ter o mesmo resultado sem gastar energia. E, infelizmente, esse padrão começa a ser levado para outras áreas da vida, e quando esse jovem tem que enfrentar algo e gastar energia que não dá para resolver digitalmente, ele fica ali meio desamparado e pede ajuda dos adultos para resolver. Então, falta nessa geração, às vezes, um pouco de proatividade em resolver problemas. Eles resolvem tudo que dá para resolver no mundo digital. Chegou no mundo físico, de relacionamentos e tal, que tem um desgaste, eles não estão bem treinados para isso. Então, eu e você talvez estivéssemos na mesma situação nesse mundo, né? Então, muita gente, por exemplo, adultos mesmo de outra geração, quando não resolve no mundo digital, como é que eu vou fazer para resolver isso? Vai lá, pega o carro e vai lá na instituição e resolve lá, né? Então, nós mesmos estamos com uma certa, um destreino para lidar com gente. Porque o mundo digital, ele satisfaz isso. O cérebro humano, ele é uma máquina que aceita viver o suficiente. E o mundo digital dá isso. Ou seja, falta nesses jovens das últimas gerações, uma palavra que a gente usa muito aqui, secura, gana. Secura de ver gente, secura de sair de casa, de botar uma roupa legal e ir para uma festa para ver gente, para sair de casa, para falar com os amigos num racha de futebol, para as meninas se encontrarem na casa de algum ou ir para uma festa ou se encontrarem num bar, porque essa privação não existe mais. Não existe mais a privação de socialização. Aliás, quando senta numa mesa, você vê que os assuntos já estão mortos.
Já foram todos batidos no grupo do WhatsApp, entendeu? Então, a internet, ela tem milhões de vantagens. É uma coisa muito boa para a humanidade. Agora, se você não estudar e tiver um cuidado com ela, você vai perder habilidades para o ao vivo, o carne a carne. Né? Então, assim, o ideal é você ter habilidade nos dois, se a gente pudesse escolher. Né? Mas essas gerações, elas estão com essa questão de lidar com isso. Nós lutamos pela liberdade, vocês lutaram pela liberdade, mulheres. Só que a liberdade, como diria o Jean-Paul Sartre, um pensador que eu gosto muito, falecido há pouco tempo, pouco tempo eu falo 30, 40 anos, né? É pouco por um filósofo. Ele dizia que somos condenados a ser livres, porque a liberdade é uma condenação. Porque se eu tenho um livre-arbítrio em quase tudo que eu escolho na minha vida, então eu também sou responsável por quase todos os efeitos. E ninguém quer se responsabilizar. Então, se você quiser matar alguém, dê liberdade total para ela. Então, tenha certeza que a vida mais fácil é a vida com menos liberdade do que com total liberdade. Hoje, nós, nas nossas gerações, nós tínhamos poucas opções de curso a escolher. Né? Você escolhe esse curso, esse ou esse, federal ou particular, acabou. Hoje, essa nova geração tem milhares de opções, eles estão perdidos nessa liberdade. São milhares de opções sexuais, são milhares de opções de profissão, são milhares de profissões de faculdade, são milhares de profissões de pessoas para namorar. Então, assim, isso é meio perturbador. Então, se eu me colocando no lugar deles, empaticamente, eu confesso que eu talvez estaria como eles. Tem algo a colocar? Uma live sua que eu achei muito interessante, você falou que o Brasil é um país onde as pessoas, a maioria são imaturas, né? Então, a gente pode estar relacionando muito essas questões de facilidades, né? E outros fatores também. Então, essa revolução cognitiva, né, juntamente por conta da revolução tecnológica, a gente tem que estar observando com muito cuidado, né, Ciro? Porque o Brasil é um palco onde a cultura não é muito legal para a saúde mental. Né? Então, em relação a esses cardápios, né, que você cita aí, interessante a gente fazer assim, um comparativo com o iFood, né, que aí você entra lá, pede o prato, e os aplicativos de relacionamento da mesma forma. Então, assim, até que ponto isso é legal, até que ponto isso é saudável, né? Assim, o ser humano se... E tem muita gente lá, viu, Ciro? Eu não conhecia, eu fui olhar, dar uma olhadinha muito no perfil. E, assim, às vezes o perfil nem é da pessoa, né? Muitas vezes não é exatamente, às vezes... Também as questões do abusador, né? Que você falou muito nas lives, que às vezes estão escondidos nesses perfis, né? Em busca de uma vítima ali que se adeque, né? Muito interessante. E essa live aqui é de suma importância até para trazer essas reflexões, né? Essa preocupação de todos, né? Das mulheres, das mães. Então, eu queria ouvir você falando sobre como é que a gente pode, as mulheres podem estar identificando, né, esse perfil. E uma vez você falou na live, acho que foi até com o André, né, em relação ao abusador, né, que muitas vezes se encaixa muito bem a vítima. E aí eu penso sempre, Ciro, como se no reino animal, né, existe o predador e a vítima, mas no reino animal é uma coisa bem natural. O ser humano, a gente presume que tem a racionalidade, né, que tem a sensibilidade, tem muita coisa ali envolvida com a lógica humana para se preservar e focar numa civilização harmônica, né? Mas como é que a neurociência, a TCC também, vê essas questões de relacionamentos, né, amorosos, virtuais, e essa questão está muito em alta, né, do abusador e da vítima. Por que se encaixa? Por que dá certo essa relação? Pois bem, eu acho que esse é o nosso assunto principal hoje. Eu vou responder só uma pergunta que fizeram agora aqui e vou me encaminhar para essa parte do relacionamento digital. Perguntaram como os pais devem lidar com todas essas mudanças, né?
A questão é que hoje é mais difícil o pai orientar um filho, porque o filho ele vai achar que o pai não entende o que está acontecendo hoje em dia, e é difícil para um pai orientar um filho para uma profissão que a gente nem sabe ainda que existe, quer dizer, tem tanta profissão nova chegando que pode ser melhor que a nossa, e de repente a gente só vai encaminhá-lo para profissões que nós conhecemos, que são as nossas, as tradicionais. Né? E hoje é comum, não hoje, mas de um tempo para cá você vê os pais lutando pelo amor do filho. Né? Antigamente nós lutávamos pelo amor do pai, porque pai e mãe eram autoridades que a gente amava por ser pai e mãe. Então hoje os pais estão buscando muito esse amor, estão tentando entrar muito no estilo do filho, tentando conhecer como ele vive, ir para as festas com ele, para tentar compreendê-lo. Isso não é ruim, mas ao mesmo tempo o filho pode se sentir um pouco invadido. Né? Tem que ser de comum acordo. Existe também um ponto que é muito comum os pais dizerem assim, Ciro, eu não aguento ver meu filho sofrendo. Né? Sempre que ele está sofrendo, eu quero aliviá-lo, eu quero protegê-lo. E aí não precisa a gente conversar muito para explicar que isso é um problema. Né? De alguma forma, os pais devem estar ao lado dos filhos para ajudá-los a enfrentar as coisas e não resolver por eles. Né? As características dessa geração vai nortear a nossa análise em relação aos aplicativos, a esse mundo digital. Né? É uma geração que tem um julgamento muito aguçado, eles são julgadores. Né? Então, eles falam o que pensam, se consideram bem informados, são frustráveis e estressados, né? Na maioria das vezes você vê muitos falando de estresse e fadiga. Todos querem muito os seus direitos. Mais uma vez, eu estou falando de características que vão complicar nas relações afetivas. Existem muitas qualidades. Estou focando hoje na parte complicadora. Então, essa questão de reivindicar os direitos e não ter proatividade em fazer os seus deveres. Ou seja, eles querem ter os direitos, mas a parte de deveres, se não for obrigatório e forçado, é difícil de fazer. Isso de maneira geral. São pessoas exigentes, né? É muito comum você ver nesses jovens de menos de 20 anos, eu preciso disso, isso não está bom assim. Então eles estão muito assertivos nesse ponto de falar o que pensam, mas isso demonstra que eles estão muito insatisfeitos, muito exigentes. E lembra, quanto mais insatisfeito, mais infeliz. A felicidade, num conceito mais simples, seria eu estar satisfeito com a minha vida. Então, como eles vivem esse mundo de eterna mudança, eu acho que é uma geração que vai ter mais dificuldade de se sentir feliz por mais tempo. Porque quando eles estiverem satisfeitos, logo vai surgir uma coisa nova e eles vão pular para aquilo. Entendeu? Imediatismo é a cara deles, né? A impaciência. E aí entra os aplicativos. Quer dizer, os aplicativos, eles entram não só para essa geração, mas para gerações mais antigas também estão usando os aplicativos. Né? Só que essa geração mais impaciente, mais imediatista, ela entra melhor e aquilo já faz parte deles. Quer dizer, você vê um adulto hoje, com mais de 40 anos, num aplicativo de paquera, ele fala daquilo como se fosse um mundo novo. E já o jovem diz assim, não, é meio besta o aplicativo, é normal. Não, tipo assim, não era assim desde sempre, né? Então eles não entendem as vantagens que eles têm na mão e saber aproveitar essa vantagem. Existe uma liberdade sexual feminina e que muitas mulheres aproveitam bem essa liberdade e outras mulheres tropeçam nessa liberdade. Né? Elas acabam sendo desprotegidas. Mulheres e homens, mas mais mulheres. Então, assim, esse jovem, ele tem uma dificuldade, isso é comum você ver em relações, de dar continuidade a projetos de médio e longo prazo. Porque eles são muito mobilizados, imaturos, como você falou uns minutos atrás, eles esperam muito pressão, medo e motivação para funcionar. Ou seja, essas duas últimas gerações, essa última geração, eles enxergam o esforço contínuo que a gente faz, esforço de trabalhar, esforço... Eles não veem muito sentido e enxergam isso como uma visão depressiva da vida. Tipo assim, é muito deprimido pensar nisso. É deprimido imaginar que a vida vai ter frustrações, que a vida vai ser difícil, que a vida vai ser uma luta. Muitos deles dizem assim, eu não quero pensar nisso. Se eu pensar nisso, eu me mato. Então, assim, é um romantismo tão míope, tão utópico, que quando a vida se apresentar a eles lá na frente, eles vão bater no consultório com a depressão.
ou com ideação suicida. Então, o melhor os pais imaginarem que é melhor preparar o filho pequeno e frustrá-lo desde cedo e cuidar deles, porque senão o mundo vai dar neles lá na frente e é muito mais difícil mexer num adolescente do que mexer numa criança. Então, pelo bem do filho, pai e mãe têm que lembrar que ser pai e mãe não é só ser amado, é também ser odiado de vez em quando, né? A relação de autoridade está se perdendo. Você vê que esses jovens, eles não querem mais ter chefes. Eles querem ser sócios, eles querem ser autônomos, porque eles não aceitam a injustiça. Então, existe uma sensibilidade muito forte nessa nova geração, que é a injustiça. E nós viemos de uma geração que a nossa relação com os pais era injusta. E era normal, os pais são os pais, eu sou eu. Então, nós sobrevivemos bem a chefias complicadas. Essa nova geração não aguenta uma chefia injusta. Por isso que a maioria deles querem... E eles têm muita dificuldade de entrar no mercado. Você vê, aos 40 anos está em casa, a ambição profissional, muitos não têm. Você não vê hoje o jovem com ambição de comprar seu apartamento, ter um carro bom. Hoje em dia é tudo partilhado, que eu acho legal, mas essa não ambição pode ser um sinal de adequação, de adaptação. Tipo assim, eu escolhi uma área de trabalho que não dá muito dinheiro, eu escolhi uma área de trabalho que não existe ainda no Brasil forte, então eu vou criar uma ideologia aqui de que eu não preciso de muito dinheiro. Eu vou me adequar a viver uma vida mais simples, de Uber, uma vida compartilhando apartamento com meus pais, com amigos. Então eu acho que é menos uma escolha e mais uma adaptação à dificuldade financeira. Então, assim, eles estão demorando a sair de casa, porque essas gerações, elas querem, desde o primeiro trabalho, trabalhar em algo que faça sentido e que eles queiram. Nas nossas gerações, nós trabalhávamos inicialmente por experiência e dinheiro. Ninguém escolhia muito o trabalho. Então, hoje, para eles, não faz sentido trabalhar em algo por dinheiro ou por experiência. Só faz sentido se for trabalhar naquilo que eles sonham, né? Aquilo que faz sentido para eles. Por isso é tão difícil começar a trabalhar do zero, sem experiência nenhuma, e eles reclamam tanto. Né? Então, essa ideia de começar tudo e desistir de tudo sempre existiu no ser humano, mas nessa geração é um pouquinho mais presente, porque eles começam tudo motivado e depois desistem. Como é muita coisa nova chegando, eles vão estar sempre motivados por novas coisas. Então, é muito claro. As questões também de família, né, Ciro? Que as famílias também mudaram, as configurações, né? Então, quando antigamente, no pós-guerra, os pais estavam, vamos dizer assim, mais presentes, mas no controle, né, ali das moças, da profissão, com quem ia casar. Hoje, a família toda na internet. Então, assim, como é que esse pai e essa mãe vai estar, né, dando esse exemplo, conversando? Eu sei que não se pode generalizar. Existem famílias que estão presentes, que estão atentas aos problemas, né? Mas eu acredito, como você falou, que os relacionamentos amorosos é como se fosse um treino, né? Assim, dos pais, por exemplo, que se amam, os filhos estão vendo, né? E ali é um treino para eles, até para outras habilidades no trabalho, né? Porque eles vão para o trabalho e vão levar tudo que eles acreditam, tudo que eles vivenciam, ver como verdade, tudo para o trabalho. E a gente está tendo muita complicação nas empresas, né? Por conta dessa facilidade, dessa imaturidade dos adolescentes, dos jovens, né? Que já estão começando tudo muito cedo. E de alguma forma é uma geração um pouco mais autocentrada, egocêntrica, narcisista, no sentido de eu quero me envolver com alguém, eu quero fazer amizade com alguém que pensa como eu e que tem interesses parecidos. Quer dizer, eu não vou sair com alguém que tem interesses diferentes do meu. Então eles estão muito seletivos nessa coisa de buscar somente aquilo que é confortável para eles. Eles não vão ter que fazer esforço de habilidade social, de conversar sobre outros assuntos. Então, essa coisa de estar muito seletivo também chega aos relacionamentos afetivos, né? Então, é difícil você ver alguém dessa nova geração pedindo perdão ou desculpa para os pais. Que é difícil para eles admitir que errou. Nós fomos educados para pedir desculpa, mas era força, eu peço desculpa. E a gente pedia. Então, hoje, essa liberdade e esperar que um filho, criança,
um pré-adolescente tenha bom senso é jogar o filho na sorte. Lembra, uma criança ou um adolescente, ela está muito mais envolvida pelo contexto do que pelo bom senso dela. O bom senso dela está sendo construído ainda. Então, no Brasil, o nosso contexto são de amigos imaturos, escolas que não educam mais tão bem, porque não tem mais tanta moral sobre a criança, porque a criança agora é um cliente, né? Então, o colégio não pode mais educar uma criança, esse é um papel exclusivo dos pais. Os pais estão botando na mão de um babá que quer manter o emprego dela e também não educa de uma maneira tão firme. Então, tem uma expressão que usam que é flacidez mental. É como se o cérebro dessas duas últimas gerações, da última geração principalmente, ele está muito sem músculo. É um cérebro que está fraquinho, que ele não está aguentando muito pancada. Você vê os jovens hoje, adolescentes, você tem e é professora de alguns, que diz assim, deixa acontecer naturalmente, eu não gosto de nenhuma pressão. E isso aparece diretamente nos namoros. Hoje você vê um jovem fugindo de um relacionamento na menor pressão. E pressão existe, sempre existiu. Sim. Faz parte do jogo da vida você botar uma pressão para ter algo. Então, hoje a seleção, eles estão muito seletivos de interesses, né? A pessoa tem que ter os mesmos interesses, gostar dos mesmos jogos. E isso dificulta um pouquinho, porque eu vou achar alguém com as mesmas imaturidades e defeitos meus. Quer dizer, não dá de achar alguém muito mais evoluída que minha. Porque antigamente você dizia, fulano vai mudar com a namorada, mulher mais madura, né? Então a mulher vai amadurecê-lo. Hoje em dia o cara está escolhendo uma mulher com a mesma mentalidade dele, então nenhum dos dois se ajudam, né? Esse é um problema. Vamos entrar um pouquinho, doutora, se você quiser fazer alguma colocação, vamos entrar nessa parte de relacionamento digital, dos aplicativos, desse mundo das redes sociais. Você quer colocar algo? Eu, na verdade, não tenho nenhum tipo de experiência nisso, né, Ciro? Eu fui estar dando uma olhada nesses aplicativos, né, vi que tem vários, né? O Tinder é mundial, né, o mais famoso. Né? Mas, assim, o que mais eu passo a pensar, assim, verificar é essa questão do cardápio mesmo, né, que gera muito subjugamento, né? Ou julgamento mesmo, preconceito, então uma série de coisas que podem vir à tona, né? Hoje muito se fala, tanto na mídia como nos meios sociais, de que é muito fútil você julgar alguém só pela aparência, né? Nós estamos num momento de riqueza, que eu acho um bom momento dessa geração, de conversar, de ir atrás de se politizar, né? Hoje as pessoas estão mais politizadas, estão mais questionadoras, estão estudando mais filosofia, psicologia. Só que esse excesso de informação parece que não combina com os aplicativos, porque no aplicativo é simples, você vê a foto de alguém, você quer ou descarta, é isso, pela imagem, pela idade, pelo nome. E aí você cai numa roleta de sorte para saber se a pessoa também gostou da sua imagem, para iniciar uma conversa para que as pessoas se conheçam mais. Nas gerações de antes era o primo, né? O primo dizia, eu vou lhe apresentar alguém que dá certo com você, né? E essa pessoa é legal, existiam referências das pessoas que iam ser apresentadas para a gente. Hoje a referência deles é o que eles têm na rede social, eles dão uma stalkeada, eles estudam a rede social do cara do Tinder, ou da menina do Tinder, eles dão uma estudada, vê quem são os amigos, vê se os amigos são decentes. Uma paciente falou para mim e disse, Ciro, eu olhei no Instagram do sujeito do Happens, que é outro aplicativo, e eu vi tanta gente boa amiga dele que eu imaginei que ele não fosse um mau caráter. Quer dizer, a análise é completamente deturpada da coisa. Então eu acho que esses aplicativos, eles devem existir, mas na minha humilde opinião, eles deveriam ser mais complexos. Antigamente, ainda existe hoje, as agências de encontro, né? Sempre existiu, desde a década de 60 existia a agência de encontro. E só que a agência de encontro tinham profissionais que analisavam um perfil de cada pessoa e faziam uma combinação de personalidade e acompanhava o casal no começo. Quer dizer, era parecido com os aplicativos, só que uma maneira mais
eficiente. O aplicativo hoje ele não usa inteligência artificial para combinar características. É simplesmente pela estética e pronto. É isso que Sim. eu sou contra. Não sou contra os aplicativos. Eu sou contra não se usar inteligência artificial para fazer pessoas se encontrarem. Eu acho muito bom o aplicativo. Agora, já existe Para muita quem é solteiro, tecnologia. por exemplo, para quem é solteiro, muito tímido, né? É uma Isso. válvula, né, É filho? uma quebra de gelo, né? Você já sai com a pessoa. Agora sim, do mesmo jeito que eu falei que essa geração está muito imediatista, e antes você dizia, eu não vou dormir com você, não vou fazer amor com você, porque é a primeira vez que a gente está saindo. Então, hoje, por esses aplicativos, a pessoa conversa uma vez, duas vezes, faz videochamada, e aí, quando se encontra a primeira vez, já é para sexo, entendeu? Uhum. Como você usar a palavra que eu já usei também de cardápio, você escolhe, diga para mim, não, vem aqui para casa. A mulher, usando sua liberdade, diz, eu quero, eu vou. É. E vai, o homem também vai. Eu não tenho nada Ciro, contra isso. As pessoas só têm que entender que tipo de pré-julgamento vai ser criado a respeito dela. Então sim. existe o Badu, que é um dos mais antigos aplicativos, que hoje está muito ligado a simplesmente o ato sexual. O Tinder, ele é como se fosse um meio termo dos aplicativos, o mais famoso, que no mundo todo funciona muito bem, certo? No mundo todo o Tinder é muito legal, aproxima pessoas. Uhum. Ah, e tem o Happens, que é um aplicativo que ele tem um diferencial, que você pode escolher aqui um raio de ação, e se aquela pessoa que passa por você fisicamente nas mesmas áreas que você circula, ele vai priorizar aquela pessoa. Então é mais fácil de encontrar, é mais fácil ter um gosto parecido, morar Uhum. próximo. Então, assim, ele já tem um pouquinho mais de inteligência artificial. Tá? Sim. Você ia perguntar alguma coisa, Shelene? Ciro, mas assim, vendo pelo. Assim, você falou da parte positiva, que de fato é. Uhum, Mas a parte negativa, que são os excessos, né? A questão do sexo virtual, né? Os uhum, jovens utilizando, ficando viciados, muitas vezes viciam, é, né? Porque o jogo vicia, você imagina sexo, né? Assim, na adolescência. Né? Então, assim, eu escuto muito adolescente dizer, uhum. eu peguei tanto, vou pegar tantas agora. Menina, assim, é uma linguagem, sabe? Que eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Mas é uma Mas adaptação, né? Até eu, vamos como pensar na professora, base, tenho Shelene. que. Hum, Eu gosto muito, assim, eu acho que só gosta de matemática quem estuda a base das fórmulas, ou seja, quem vai entender a lógica da matemática. A uhum, neurociência é uma delícia, principalmente se você for sempre atrás do que está na base. Hoje, a base desses aplicativos e do perfil de relacionamento está muito ligado a esse movimento que todo mundo está vestindo uma persona, um personagem muito bem resolvido e descolado. Ou seja, uhum. nesse mundo carnívoro que vivemos, você não deve demonstrar suas vulnerabilidades. Se você é sensível à rejeição, a ficar sozinha, você não deve demonstrar isso. Você deve demonstrar nesse jogo que você é descolado e quer só curtir, não quer pressão, não quer compromisso. Claro que essa isca, ela chama muito mais homens, por exemplo, né? Para o homem parece um sonho de consumo. A menina legal que disse não quer compromisso, quer curtir, Né? quer sexo, quer intimidade. É uma isca que muitos mordem. E aí, quando a relação começa a engrenar e que a pessoa se mostra, a mulher e o homem se mostram o que realmente quer, existe atritos, brigas ou abandono precoce. Né? Então, hoje, do mesmo jeito que está sendo muito comum a alta frequência de novas relações, está muito comum o abandono precoce de relações. Sim. Porque a Tá. pessoa ela veste um personagem para sair de casa, o outro não tem raio-x, o homem é bem burrinho, é bem menos inteligente que a mulher. Então o homem ele vai muito pelo que ele está vendo, ele não tenta imaginar o que está por baixo daquilo, a maioria dos homens, né? Então Uhum. muitos relacionamentos se frustram porque hoje a mulher está tendo que vestir esse personagem. Se ela não vestir as próprias, muitas mulheres vão criticá-la porque ela é uma mulher antiga, ela é isso, é aquilo. Então existe uma pressão muito grande em cima da mulher e o homem é bobo em analisar tudo isso. Uhum. Mas esse perfil, ele acaba criando um preconceito sobre a pessoa e depois a pessoa diz que não conhece mais o outro. Qual seria a melhor saída? Jogar limpo no começo? Eu sou assim.
Se você quiser algo comigo, eu quero algo sério, essa pessoa tem que ter paciência, porque muitos nem vão entrar. Certo? Porque homens e mulheres, principalmente os homens, têm muito conflito de estar preso e estar livre. Ou seja, eles querem alguém para ter intimidade, mas não querem deixar de ser livres para conhecer novas mulheres. Então, Uhum. quando alguém chega e diz, ó, eu quero algo sério, para o cérebro acende uma luzinha vermelha de que acabou ali. Agora, se é uma pessoa, não, vamos deixar rolar sem pressa, o homem entra. Entra, mas do mesmo jeito que entra, sai. Então, é um jogo de cartas que se aposta tudo. Tipo assim, vamos imaginar que eu e você estamos solteiros agora, você chega numa festa e diz, Cira, eu vou me jogar como uma desencanada. Tô jogando tudo, tá? Funciona, você vai ter mais pretendentes, vai atrair mais. Aí você diz, Ciro, mas depois se o sujeito estiver bem apaixonado por mim, eu começo a me mostrar e ele não vai conseguir me largar. Então, esse é o grande jogo hoje da sedução. Você apaixonar alguém por um personagem e depois que a pessoa está apaixonada, você abre quem você realmente é ou quer ser ou quer da vida e o outro, com medo de perder, aceita. Só que é um aceita engolindo a seco. Tipo assim, eu só Sim. não largo porque vai doer. Mas é uma relação que já começa a desestruturar muito cedo. É uma relação que se mantém com medo de perder e por posse. Então imagina, um namoro com 1 ano de idade, a pessoa está com a outra por posse e não por admiração, não sei lá, por semelhança no projeto de vida ou de pensar de semelhante, entendeu? Então é muito fácil começar relacionamento. O difícil é achar uma pessoa legal que combine com você e que seja com a cabeça boa para um relacionamento do jeito que vocês querem, entendeu? Começar é fácil. Então hoje a turma está muito satisfeita em começar. Eu tenho pacientes que namoraram 30, 40 vezes. Eles nem ficam com ninguém, eles namoram direto. Para nós, namoro era algo mais sério, era um pré-noivado, um pré-casamento. Hoje, namoro é só um fica esticado, entendeu? Então, os Uhum. aplicativos, eu sou a favor. Ah, essa coisa do imediatismo e do prazer deixa as pessoas mais inocentes. Não é para existir inocência na internet. A internet não é campo de inocência. Todos os Uhum. nossos dados estão expostos, não precisa ser um gênio para saber disso. A nossa intimidade já quebrou há muito tempo, a nossa privacidade, né? Então, hoje, a internet tem mais informações sobre nós do que nós mesmos, que a gente lembra, né? Ah, e aí vai ter um momento que tudo isso vai estourar, que tudo isso vai começar a ser um problema, né? Tem algumas séries do Netflix que falam desse momento do boom, a bolha da privacidade, né? Mas Sim. essa falta de privacidade, as pessoas estão tão se acostumando a ela pelos benefícios, tipo assim, eu estou botando um aplicativo que está pedindo autorização para tudo, para ter acesso até à minha senha, mas eu quero o resultado desse aplicativo, eu quero fazer uma edição numa imagem. E as pessoas estão botando sim sem pensar. Do mesmo jeito que estão envolvidas ali no WhatsApp com um paquerinha, e o paquerinha manda uma foto, como é que tu tá vestida? Aí ela manda uma foto, ele manda uma foto, e ali o cérebro ele fica muito inconsequente, ele Sim. perde um pouco a noção do risco, de onde aquilo pode parar. Vamos imaginar que mesmo que o sujeito tenha um bom caráter e não passe aquelas fotos adiante, o sistema tem acesso às fotos, né? Então, existe um golpe muito comum hoje, que a pessoa recebe e-mail dizendo, ó, eu tenho fotos suas que você trocou com alguém na internet e vou publicar se você não me pagar tanto. Como a pessoa tem rabo preso, que ela sabe que fez nudes, fez fotos íntimas, ela acaba caindo nesse golpe. E Uhum. ninguém, no fundo, sabe se a pessoa tem acesso ou não. Hoje em dia, não existe muita segurança digital. Então, Sim. hoje, a quantidade de casos que nós vemos de exposição de nudes masculinos, femininos, amigo mostrando para amigo, que é uma coisa antiga, não é uma coisa nova, homem contar vantagem mostrando mulher. Só que agora, graças a Deus, as provas estão ficando e as mulheres Uhum. estão tendo mais acesso a uma defesa com provas. Como Ciro, aconteceu no caso do esposa e nesses casos mais recentes, né? você falando aí eu lembrei aqui de comentar. Eu tinha lembrado já, eu vou comentar com o Ciro, porque ele fala muito das questões do homem abusador, né? E Hum. desrespeita mesmo as moças, né?
se utiliza disso aí para poder controlar, enfim. E a mulher, né, pelo fato de estar com essas características muito de imitação do homem, essa busca pelo se tornar igual, também, né, elas estão demonstrando, assim, pelos índices estatísticos, a gente está vendo também, né, tem umas mulheres, né, com a personalidade abusadora. Como é que você vê isso tudo? É um perfil, essa questão do homem como vítima de uma relação abusiva é um perfil que existe, na prática é muito comum, chega à clínica, né? A maior parte dos meus pacientes hoje são homens, então eu tenho muito acesso a esse tipo de caso. Mas ainda não é a maioria, quer dizer, não é algo que é o mais falado hoje. As mulheres lutaram muito pela liberdade, mas a liberdade, como eu disse, ela não é algo fácil de lidar. Então, as mulheres estão aprendendo agora a lidar com a liberdade. Eu espero que elas aprendam a lidar, porque o homem nunca aprendeu. O homem nunca aprendeu muito a lidar com a liberdade, né? Essas novas gerações, se a gente lembrar das nossas gerações e das antigas, eu acho uma geração menos agressiva fisicamente. Você não vê muita briga em festa, como tinha na nossa geração. Racha de carro na rua, né? Que a gente acompanhava muito. Então tinha aquela coisa de contrariar as leis, da rebeldia. Hoje eu acho que são adolescentes menos rebeldes, mas dão mais trabalho porque eles vão ter dificuldade de produzir. Eles são pouco proativos. Mas é aquela coisa, o meu filho, ele é assim, é indisposto, é preguiçoso, mas ele é um menino bom. Ele não usa droga pesada, ele não briga, ele não se mete em crimes. Então, muitos pais estão relaxando na educação do filho porque é um menino bom ou uma menina boa. E, na verdade, o estrago pode ser o mesmo. Não adianta eu ter uma filha muito bem educada e cair na lábia de um sujeito mau caráter e acabar com a felicidade dela. O mundo social, a rede social é uma fonte de informação. Hoje todo mundo posta muito sobre o filho, posta com as amigas, posta a praia que vai, posta onde frequência. E isso para um sujeito, vou falar de homem que é o mais comum, um sujeito abusador, controlador, né, um jogador, ele vai ter muita informação para jogar e ganhar. Muita. Ele vai saber quem são suas amigas, ele vai conhecer seus gostos, ele pode manipular dizendo que também gosta das mesmas coisas, ele vai ouvir suas bandas, ele vai frequentar os mesmos cantos e vai aparecer como aquele cara ideal, entendeu? Só que é um ideal construído por ele a partir de informações que ele teve na rede social. Porque hoje, se um cidadão, um desconhecido, liga para a minha mídia e pergunta, ó, me dá informações sobre tua mídia tal, nenhuma mulher vai dar, vai dizer, quem é tu? Não te conheço. Então, assim, existe hoje um maior cuidado com a informação, só que só ao vivo. Na rede digital, parece que as pessoas estão tão carentes de receber dopamina e reconhecimento que elas cedem de um jeito que expõe filho, expõe o filho a um apelido, a um ridículo. Eu sou contra isso, sou muito questionado por isso, porque, não, mas rede social é para divertir. Quer dizer, se tirar os likes, os comentários da rede social, ninguém usa. Aquilo é uma máquina de recompensa dopaminérgica. Aquilo é uma máquina de manter a gente horas preso, olhando de forma viciada, sem enjoar. Entendeu? É uma máquina de reconhecimento. Então, assim, a internet não é inocente, é muito cientista por trás nessa área de análise de experiência, de UX, mantendo a pessoa dentro desse sistema de um jogo, e seja o que for. E o problema é esse, está tirando de nós a privação e a vontade de partir para cima do mundo. Né? Então, quanto mais informação o estelionatário e um sujeito ou uma sujeita com más intenções tem, mais armas ele tem para ganhar esse jogo. Entendeu? É muito fácil ganhar um jogo tendo as informações, olhando a carta dos outros. E eu acho a internet, as redes sociais, é a mesma coisa que a gente está jogando baralho e eu olhar tuas cartas. Eu vou apostar certo, porque eu não estou apostando na sorte. E o outro nem vai imaginar. Fulano viu isso. A pessoa fica tão encantada de ter achado alguém legal que ela acaba caindo. Não tenho nada contra esses novos modelos, eu só acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, exigir dos aplicativos mais eficiência no trabalho deles, menos estética e mais conjunto da obra, porque nós dois sabemos que o que mantém uma relação a longo prazo não é a beleza,
É o conjunto da obra, é a pessoa pensar parecido, a beleza é o começo, mas depois a gente se acostuma com tudo, né? Sim, Então eu acho que os aplicativos deveriam investir nesse diferencial, em fazer uma análise cruzada de perfis com mais, mais do que só uma imagem. Até porque a imagem pode ser muito diferente. Você vê um adolescente hoje, ele diz, professora, no seu caso ou no meu caso, doutor, quando eu fui lá, a pessoa não tinha nada a ver com a foto. E olha que eu olhei as fotos dela da internet todas. Quer dizer, olha as expectativas que se cria. Né? E a pornografia, que é um tema que eu vou fazer uma live em breve, ela também está gerando danos porque está criando padrões de estilo sexual, de objeto sexual, de fetiches e de beleza, que não é um padrão tão fácil da gente encontrar ao nosso redor. Então é comum você ver hoje um adolescente com muito seletivo, ejaculação precoce, impotência, muito chato para encontrar pessoas ou parceiras. Essa área tem muita coisa. A internet, ela é uma ferramenta que pode ser um tiro para frente ou um tiro no pé. Né? Eu não culpo as ferramentas, eu culpo as pessoas estarem tão barata tontas, tão desnorteadas nesse mundo digital e não parando para botar pressão, porque todo aplicativo e site vai ceder à pressão popular. Se todo sim. mundo disser, eu não aceito mais machismo no Instagram e fizerem uma grande campanha, o Instagram corta. Quem manda é o povo. Então eu boto menos culpa nos aplicativos e mais culpa nas pessoas estarem muito sonhadoras e vivendo com muita displicência tudo isso. Entendeu? Sim, com certeza. Isso aí é Em muito relação ao promovido. amor, doutora, amor é um conceito um dos mais difíceis da gente definir. Mas amor para mim não é paixão. Amor para mim está muito mais ligado a você gostar muito de alguém, querer muito bem alguém, respeitar muito alguém, querer dividir sua vida com alguém, do que uma química poderosa e vontade de beijo e sexo. Para mim é paixão, é outra coisa. O amor é o mesmo. As pessoas estão todas em busca do amor. Até aquelas pessoas que estão na festa mais descoladas e oba-oba de solteirão, lá no fundo, uma parte delas querem uma relação estável, amorosa, com intimidade. Muitos estão adiando, dizem assim, Ciro, eu sei que eu vou ter um amor e vou ter uma esposa, eu só estou adiando, tudo bem. Pelo menos essa pessoa está consciente. O que as pessoas não podem é querer achar o amor numa coisa superficial. O amor não é superficial. O amor também não é difícil, você pode amar qualquer pessoa. O amor não é tão difícil. Por isso mesmo você tem que ter muita responsabilidade em saber com quem você está se envolvendo, porque o amor ele pega rápido. Então você pode amar alguém que não presta simplesmente por estar com ela. Certo? Então você pode amar quem não é bom para você. É só você ter intimidade e ficar com aquela pessoa na sua rotina. Você vai amá-la. Então o amor ele não é tão seletivo. Então não brinque em relações ruins. Não perca tempo em relações se não tem futuro nenhum. É uma relação que eu estou ali só esperando que acabe da melhor maneira possível, entendeu? As pessoas não devem perder tanto tempo. Se a relação começa ruim, não melhora, continua ruim, só piora, a tendência com o casamento, com filhos, não é melhorar. A tendência é que as pessoas se sintam mais seguras, tenham menos medo de perder o outro e se sintam mais à vontade de expor seus defeitos. Entendeu? Pois bem, doutora, estamos aqui na nossa reta final. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Antes de mais nada, queria lhe agradecer, foi super bacana. Você tem uma experiência prática que eu sei que é muito boa, tanto como mãe como professora, né? O professor, assim como terapeuta, ele tem acesso a algumas verdades que os outros não têm. Né? Então, o que nós escutamos em desabafos, o que nós escutamos diretamente do adolescente, é algo que nem os pais escutam. Então, nós temos acesso a algumas verdades que não são mostradas. Então, nesse ponto, nós estamos com. Eu estou bastante feliz de estar dividindo esse momento com você. Queria que você fizesse suas considerações finais. Temos aqui uns 2, 3 minutinhos. Mais uma vez, essa live vai ficar gravada no meu Instagram por 24 horas. E depois de 24 horas vai para um canal chamado Canal Psicointeligência no YouTube, no podcast e no Spotify. Então você pode baixar, você pode fazer o download, vai estar editado, quer dizer, só o mais importante. E
que nos acompanharam. Temos aqui um público bem seleto, bem bacana. E queria deixar o finalzinho para você. Obrigado, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço, Ciro, assim, você ter aceitado, né? Assim, muito bacana, muito gentil da sua parte. Assim, as lives maravilhosas, os assuntos traz insights, né? Como eu disse no início, muito, a gente fica com vontade de estudar o cérebro, né? Assim, entender esse cérebro, a gente tem que utilizar ele a nosso favor, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Essa live foi como música aos meus ouvidos, assim, muita coisa, né, se encaixou bem. Então, assim, muito livro bacana para se ler, né, Ciro? Assim, Muito. Nessa área tem faltou a muito. gente recomendar assim, alguns, né? Eu estou buscando, mas tem várias coisas para a gente estar lendo, né? Ampliando esses conhecimentos, buscando mesmo a evolução do cérebro, né? Da humanidade em si, das civilizações. Para mim foi muito bom, muito bom. Bom, Agradeço de coração. doutora, vamos finalizar.